Fala, galera do Agro! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Conceito, o programa do Grupo Conceito que te entrega conhecimento estratégico e soluções para que você possa tomar as melhores decisões no campo. Eu sou Hugo Ataíde e hoje vamos falar sobre uma tecnologia que tem mudado a agricultura brasileira, os fertilizantes organominerais. Portanto, o nosso tema de hoje é solo de primeira. Como os organominerais estão mudando o jogo da fertilidade. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos dois baita profissionais. Eu quero apresentá-los aqui. O professor José Milton, ele que é professor no IF Goiano, campus de Rio Verde. Professor José Milton, seja bem-vindo ao Conexão Conceito. Se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado, Hugo, Muito obrigado a Conceito. É uma honra para mim falar, sobre fertilidade e colaborar com esse importante tema é algo que eu vejo como de muita importância hoje no nosso cenário, Então, sou José Milton, sou professor no IF Goiano, campus Rio Verde, na área de fertilidade, curso de agronomia e zootecnia. E sou também, participo do programa de pós-graduação em bioenergia e grãos, oriento nesse programa e sou coordenador do Programa de Atualização do Manual de Recomendação do Estado de Goiás. Então, estamos aí com algumas demandas e todas ligadas nesse importante tema que é base na agricultura, que é o solo, a melhoria e a condição do solo. Professor José Milton, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e temos muito a debater sobre esse assunto, Está conosco aqui também o doutor Fernando Cabral, ele que é engenheiro agrônomo e doutor em fertilizantes organominerais. Doutor Fernando Cabral, seja bem-vindo ao Conexão Conceito, obrigado por estar aqui conosco, se apresente para a nossa audiência. Hugo, muito obrigado pela oportunidade, grato também a Conceito, e eu quero enfatizar o seguinte, um dos principais objetivos nossos ao longo desse tempo é contribuir para o crescimento organizado e responsável da difusão da classe de fertilizantes organominerais. Vou resumir minha formação acadêmica. Eu sou natural de Rio Verde. O meu segundo grau eu cursei na Escola Agrotécnica Federal. Naquela época era conhecido como Colégio Agrícola. Depois eu fui para a UNRV, onde eu cursei agronomia. Fui para o mercado de trabalho. E depois de 12 anos eu retorno, só que desta vez com um novo nome para o Instituto Federal, onde eu realizei o mestrado e o doutorado, e na sequência a gente prosseguiu com as pesquisas de campo, que é uma das principais pontos de relevância no que diz respeito a essa trajetória nossa. Perfeito, doutor Fernando Cabral, obrigado por estar conosco mais uma vez. Vamos começar esse assunto, E vamos começar, de fato, pela raiz de tudo isso. Professor José Milton, vamos começar nivelando o conhecimento da nossa audiência. O que na prática são os fertilizantes organominerais e por que o manejo do solo se tornou tão importante, principalmente se tratando aí para o sucesso da nossa safrinha, por exemplo? Muito bom, Hugo. A melhor maneira da gente começar, há muita dúvida sobre a definição e a forma e o emprego dos fertilizantes organominerais. Então, partir da definição é um ponto muito importante. O fertilizante organomineral é um fertilizante que vai fornecer os nutrientes para as plantas, só que ele carrega uma tecnologia a mais. O que ele tem de mais? Para ser considerado fertilizante organomineral, nós vamos unir duas classes de matérias-primas. O próprio fertilizante mineral, que já vinha sendo aplicado, mas uma carga orgânica também com esse produto. Então, eu vou associar duas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento das plantas e principalmente para a melhoria da qualidade do solo. Um solo que não esteja devidamente corrigido, ele tem limitações para o desenvolvimento das plantas. É o que acontecia aqui na nossa região do Cerrado há 20, 30 anos atrás. Os solos eram pobres em nutrientes e a gente tinha muita dificuldade em conduzir as lavouras. A tecnologia veio evoluindo, a gente veio estudando esses solos e hoje nós tornamos os solos que antes eram improdutivos em solos muito produtivos, Esse aumento, essa melhoria da exploração do potencial desse solo se deve, primeiro, à aplicação desses fertilizantes minerais. Eles foram muito importantes e eles ainda são muito importantes. Porque, uma vez que o solo tem pouca quantidade de nutrientes, a planta não vai conseguir se desestabelecer e muito menos ter altas produtividades.
Nos últimos anos, a gente chegou no teto de produção, levando em consideração solo mineral. A gente viu que precisamos de avançar naquilo que nós consideramos que é importante na melhoria da qualidade do solo, e veio o orgânico. Então, tem muitas maneiras de a gente aplicar a parte orgânica. A parte orgânica é sabidamente importante nos solos. A gente tem diversas vantagens de aplicação da parte orgânica no solo. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Mas essa parte orgânica pode ser aplicada, inclusive, junto com o mineral, que é o organomineral. Então, o que é um organomineral? É a matéria-prima utilizada será a parte mineral, que já era aplicada, e eu vou associar nisso alguma fonte orgânica, que pode ser cama de frango, pode ser esterco bovino, pode ser resíduos agroindustriais, né? E aí a gente aproveita para falar uma coisa muito importante. Esses resíduos orgânicos que serão associados ao mineral, produzindo então um novo produto que nós chamamos agora de organomineral, esses resíduos geralmente eles são passivos ambientais, né? Eles são tidos como problemas. As empresas e as pessoas têm que descartar isso no meio ambiente, geralmente causando problemas de poluição ambiental. Então, utilizar esses resíduos de forma inteligente, gerando um produto de alto valor agregado, que é o fertilizante organomineral, tem diversas vantagens. Nós tiramos esses produtos que iriam contaminar o meio ambiente e nós geramos um produto que não vai entregar só a parte mineral, vai entregar toda a parte orgânica, vai entregar toda a melhoria da qualidade do solo, além de fornecer os nutrientes para as plantas. Então, podemos resumir, o que é o fertilizante organomineral? É uma tecnologia que vai, no mesmo produto, resolver um passivo ambiental, dar destinação correta dos resíduos agroindustriais e, além disso, continuar fornecendo os nutrientes minerais que é e sempre será importante para a gente ter boas produções. Maravilha. Fernando, você que acompanha de perto esse processo industrial, relata pra gente como que funciona o bastidor, como que é feito os organominerais. Existe alguma norma para que eles sejam feitos, alguma regulação? Fala pra gente. Perfeito, Hugo. Pergunta de suma importância. Bom, primeiro, segundo o mapa, né, como é que você classifica um fertilizante organomineral? Como é que você registra um fertilizante organomineral no Ministério da Agricultura? Então, o básico, um fertilizante, para ele ser registrado dentro dessa classe, ele tem que apresentar um mínimo de 8% de carbono orgânico. Esse é o básico. Tá? Agora, falando de engenharia de produto. Quem ainda não conhece uma indústria de fertilizante organomineral, tá? Eu sugiro separar um tempo para isso. Por quê? A produção, a confecção de organomineral, ela é mais complexa do que um fertilizante mineral. Por quê? Você tem várias matrizes orgânicas, seja de origem animal ou vegetal. Você tem que ter muito cuidado quando você for associar essa matriz orgânica com alguma base mineral, porque você pode provocar reações, esse produto não chegar com uma característica física muito definida na ponta. Isso influencia diretamente na aplicabilidade. Por que eu quero ressaltar a aplicabilidade aqui já? Porque hoje o que determina muito o crescimento comercial em escala de qualquer produto é rendimento operacional. O que o produtor quer? Ele quer receber na propriedade um produto que não entregue de forma alguma dor de cabeça. Nossa região hoje, por exemplo, 99% da adubação é feita a lanço. Então você tem que ter um produto com a densidade adequada, que ele te dê uma excelente faixa de aplicação, porque essa é a realidade da nossa região. Então, enfim, hoje você tem vários modelos de indústrias, umas mais complexas, mais verticalizadas, outras mais básicas. Então é muito importante o produtor saber entender isso. Você tem o organomineral com matriz orgânica compostada e você tem os organominerais onde a matriz orgânica não é compostada. Isso influencia diretamente na qualidade do produto. Então, enfim, né, quando você fala qual é a complexidade do organomineral, quais são as diferenças dos organominerais, gente, eu quero reforçar. O que precisa hoje é do mercado tomar mais conhecimento de como é construído cada organomineral. Esse é um dos pontos mais relevantes. Diga lá, doutor. Acho que vale a pena aí. O Cabral colocou uma resposta muito boa, né? E abordou aspectos muito importantes da produção, né? Agora, é fundamental também que a gente entenda que
a matéria-prima orgânica, como disse o Cabral, pode ser de diversas maneiras. E ele colocou compostada ou não. Então, o que é organomineral, como a gente falou anteriormente? Vai ter a carga orgânica, mas que tipo? Pode ser só cama de frango, pode ser só cama de frango diretamente adicionada ao mineral, pode ser esterco bovino, pode ser a matéria orgânica compostada. E aí eu quero ressaltar a compostagem. Né? O que é a compostagem? Os nossos tataravós já sabiam que a matéria orgânica compostada era mais eficiente. A gente sabe disso. Há muitas décadas e séculos atrás, lá nas fazendas, eles já pegavam a matéria orgânica, esterco bovino, colocavam num monte, colocavam água e deixavam um tempo lá. Eles não conheciam micro-organismos, eles não sabiam o que eram substâncias úmicas, mas eles sabiam que aquele produto, depois daquela fermentação, que eles chamavam isso de fermentação, isso o tornava o produto de melhor qualidade. Isso é compostar. Compostar é pegar a matéria orgânica, que fundamentalmente é formada de moléculas básicas, estou falando aí de glicose, celulose, proteína, é o que está na matéria orgânica, isso é bom aplicar no solo, mas quando eu passo pela compostagem, eu deixo numa pilha, principalmente hoje com as técnicas mais modernas de compostagem, onde nós vamos regular a presença do oxigênio, da umidade, nós damos condições para que os micro-organismos possam trabalhar, esses micro-organismos transformarão essas moléculas básicas em substâncias úmicas. Então eu saio de moléculas básicas, que está na matéria orgânica não compostada, o que já é bom, e passo para substâncias úmicas, que é muito melhor. Então, quando nós falamos de organomineral, a parte mineral ela é muito parecida em todo o organomineral. Se eu pego fósforo, geralmente eu vou pegar um MAP, eu vou pegar um super triplo, vai ser a fonte mineral fornecedora do nutriente fósforo. Mas a parte orgânica vai ser muito diversa. Eu posso ter compostada, não compostada, bem compostada, não tão bem compostada. Então, quem vai utilizar essa tecnologia do organomineral, ele precisa estar muito atento a isso. Né? Não é porque tem orgânico que todo organomineral é igual. Eu posso ter diferentes organominerais dependendo do tratamento dessa parte orgânica. Na minha visão, o melhor cenário é quando essa matéria orgânica é bem compostada. Se eu tenho um organomineral produzido numa matéria orgânica bem compostada, eu garanto que eu tenho uma maior concentração de substâncias úmicas. É a melhor forma de moléculas orgânicas que nós podemos colocar na tecnologia do organomineral. Só para complementar, Hugo, então o que você tem de diferente num organomineral onde a matriz orgânica é compostada, comparado a um organomineral onde a matriz orgânica não é compostada? Num fertilizante organomineral onde a matriz orgânica é devidamente compostada, você tem uma carga microbiana embarcada infinitamente maior e uma CTC também muito mais elevada, tá, do que naquele produto onde a matriz não é compostada. Perfeito, ótimas observações. Professor José Milton, falando além da nutrição, né? Quais os ganhos diretos na microbiologia do solo e também na estrutura da raiz? E por que essa solução se torna tão eficaz, principalmente ali na instabilidade climática da safrinha? Então, a utilização da parte orgânica é o nosso grande desafio hoje. Né? O sistema de produção agrícola nosso, falando da nossa região, centro-oeste, principalmente Goiás, ele é muito desenvolvido. A gente tem elevadíssimas produções, na maioria das vezes. Somos líderes ou estamos ali entre os 3 maiores produtores de muitas culturas, né, no Brasil e até no mundo. Então isso reflete uma tecnologia muito avançada, mas a gente pode avançar mais. E aonde a gente pode avançar mais? É na melhoria da estrutura do solo. Quem está conseguindo pequenas elevações de produção está conseguindo porque está utilizando tecnologias diferentes e um pouco mais avançadas do que aquelas anteriormente, que é só a parte mineral. E aí entra a resposta à sua pergunta. Então, o que o organomineral tem que ajuda nessa diferenciação? Se eu utilizar só o mineral, ótimo. Se o solo está pobre, vamos ter boas produções. Agora, eu preciso de outras coisas para produzir mais. O que eu preciso? Eu preciso de uma carga biológica equilibrada no solo. A gente tem visto isso. Hoje a parte da microbiologia tem sido muito desenvolvida. A gente está vendo aí o mercado de biológicos cada vez mais desenvolvido. O mercado de biológicos, né, resolvendo alguns desses problemas. E o organomineral é um veículo para isso. Então, quando eu utilizo o organomineral, principalmente esses que são de produção
mais cuidadosa, com a matéria orgânica compostada, eu estou já trabalhando, já aplicando uma carga biológica importante. Nós temos trabalhos, nós desenvolvemos trabalhos no Biologia em Grãos, no programa de pós-graduação em Biologia em Grãos, a gente mede isso, né? A gente tem uma carga biológica sem utilização de organomineral na ordem de 5.000 espécies de micro-organismos. Mas usando os organominerais, a gente tem trabalhos nossos mostrando esse aumento para 7, quase 8.000 espécies de micro-organismos no mesmo solo. Quer dizer, é uma mudança muito expressiva. E a gente não conhece, não entende tão bem esses micro-organismos ainda no solo, é uma nova fronteira de estudo que está se abrindo, mas a gente consegue ver os efeitos. Os efeitos não são claros. Então, quando a gente utiliza o organomineral, nós estamos embarcando essa tecnologia que é a aplicação desses micro-organismos, que muitas vezes nós estamos utilizando produtos comerciais para aplicar. De repente, nós podemos utilizar o próprio organomineral para fazer essa inoculação. E temos outras vantagens. Por exemplo, utilizando o organomineral na matriz compostada, como ela tem altos teores de substâncias úmicas, nós estamos melhorando a CTC. Sabemos que a nossa região tem essa deficiência, os nossos solos têm essa deficiência. Os solos cerrados são muito produtivos, mas de CTCs muito baixas. A CTC é a caixa que segura os nutrientes no solo. Qualquer ação que melhora a CTC do solo, melhora a capacidade do solo de segurar nutrientes. Se eu melhoro a capacidade do solo de segurar nutrientes, eu melhoro o potencial de produção desse solo. E, sabidamente, a matéria orgânica compostada tem elevadíssima CTC. A CTC de um solo cerrado é em torno de 2, de 3, dificilmente passa de 8. A CTC da matéria orgânica compostada é de 200, de 300, de 500. Então, mesmo que eu jogue 100, 200, 300 quilos de um material com uma elevada CTC, isso vai ter um impacto muito grande. Sem contar, Hugo, outras vantagens. Quando nós estamos trabalhando com esse material orgânico, nós estamos melhorando a retenção de água, nós estamos melhorando a estrutura do solo. A estrutura do solo é algo muito importante, que é a forma com que as partículas estão organizadas. E as partículas no solo têm predominantemente cargas negativas, elas se repelem, mas quando eu coloco a matéria orgânica compostada com alta CTC, que tem muita carga também positiva, isso acaba permitindo a aglutinação dessas partículas do solo, melhorando a estrutura. E como você falou, como a CTC é elevada da substância, principalmente a compostada, eu tenho maior retenção de água. Por ter maior retenção de água, numa safrinha onde eu tenho um veranico, eu estou trabalhando na condição de que esse solo tem uma maior reserva de água e essas plantas sentirão menos um veranico. Então, sabidamente, a gente já conhece esses resultados, né, de experimentos, de trabalhos científicos e até da prática mesmo, onde você faz o manejo orgânico, seja com organomineral, com qualquer outro manejo orgânico, essas plantas ficam menos sensíveis a essas variações, né, climáticas que a gente tem frequentemente observado na nossa região. Então, são muitos benefícios da utilização da tecnologia orgânica que está embarcada no organomineral. Complementando, quando você compara o fertilizante mineral com o organomineral, você tem uma diferença de pH. Né? No fertilizante organomineral, você tem um ambiente mais alcalino. O que eu estou querendo dizer com isso? Para pegar o gancho do que o José Milton acabou de falar. No fertilizante organomineral, principalmente se a matriz orgânica deste for devidamente compostada, você consegue embarcar ali dentro determinadas espécies de micro-organismos que, no momento de estresse hídrico, a planta suporta melhor esse período. Então, esse é um ponto muito relevante que vem de encontro que ele falou. Então, esse fertilizante organomineral, de novo, novamente, só reforçando, devido ao seu pH mais alcalino, você consegue aportar ali dentro, né, apoiadores, né, micro-organismos, que dá a melhor condição para a planta suportar períodos mais estressantes, no que diz respeito à água. Falta de água, tá? Doutor Fernando, e quais são os motivos, os fatores que o produtor rural deve considerar para tomar a decisão para optar pelos organominerais e qual que é o melhor momento para aplicá-los? Tá. Então, um ponto bem relevante no que diz respeito a essa pergunta, Hugo, é o seguinte. No que diz respeito a organominerais, você tem uma menor dependência externa de matéria-prima importada. Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo muito que está na memória de todo mundo ainda.
que aconteceu em 2022? Com a guerra Rússia-Ucrânia. Dia 22 de fevereiro ou dia 23, né, iniciou aquele conflito. Então você teve uma disparada do dólar automaticamente dos fertilizantes minerais. Eu me lembro que você teve MAP aí que ele saiu de R$ 4.500 para R$ 7.500 a tonelada. Estou dando só um exemplo. Sim. O que aconteceu nesse momento com o organomineral? Como você, de novo, você tem uma menor dependência de importação, a oscilação do preço desses fertilizantes, ela ocorreu? Ocorreu. Mas de uma forma infinitamente menor. Então isso impacta diretamente em custo. Claro, existem outros fatores que eu poderia dar exemplo, mas esse é um dos principais. Então hoje o produtor, eu sei que ele tem muita forma de adquirir o seu fertilizante. Ele tem muita forma. Agora o que acontece? Ele tem que passar a olhar mais para o seguinte aspecto, né? Porque durante muitos anos, e o Cerrado é um exemplo disso, né? O fato de você corrigir o pH, né, é que permitiu com que o Cerrado se tornasse possível o cultivo em larga escala de grãos no Cerrado. E depois a adubação. Então o produtor está há muitos anos, né, preso na mente dele a cultura mineralista. Né? Hoje você tem uma tabela de recomendação obsoleta, que é de 84, né, ressaltando que o manual, em outubro, sai a nova publicação do novo manual de adubação, e lá vai ter um capítulo de organomineral, será o único do país. Então, assim, o produtor precisa olhar mais para o organomineral e entender o seguinte, Hugo. Isso eu falo também para os consultores. Adubação, aquele conceito assim, que se você adubou, adubei, eu apliquei o fertilizante, isso não é adubação mais. Adubação é aquilo que eu aplico no solo, mas explicitamente aquilo que fica de fato acessível pela planta. Certo? E aí eu vou chegar na questão momento de aplicação. Vou dar um exemplo prático. Né? Isso pode ocorrer também com mineral? Pode. Mas o fertilizante organomineral, seja ele fosfatado ou potássico, ele pode sim ser aplicado tanto em pré-plantio como em pós-plantio, em pós-semeadura. Eu quero ressaltar aqui a importância do nitrogenado organomineral. E isso ele tem uma versatilidade maior do que o nitrogenado mineral. Com o nitrogenado organomineral, nós temos exemplos práticos aqui na nossa região. Você tem o conforto, não é todo mundo que faz isso, mas de aplicar esse nitrogenado organomineral num pré-plantio, antes da semeadura. E tem muito produtor que opta por isso porque ele quer evitar mais uma entrada na lavoura, evitar o amassamento. Quer queira ou quer não, cada entrada na lavoura você pode perder 1, 2, 3 sacas. Né? Tô sendo só didático. Então é isso. Em resumo, acho que a gente conseguiu contemplar de forma geral essa resposta. Se o José Milton quiser complementar, fica à vontade. Vejo que como importância também que as pessoas pensam, mas é uma classe diferente. Então a sua pergunta veio nessa direção, né, Hugo? A aplicação é diferente? Não é muito diferente. A aplicação é basicamente a mesma, com uma vantagem que eu vejo da utilização dos organominerais, que é o que o Fernando falou. Qual é a vantagem? Como esse nutriente está envolto pela matéria orgânica, o comportamento desse nutriente é diferente. Então, quando eu uso um adubo nitrogenado, uma ureia, por exemplo, ela vai ser quebrada, né? A ureia vai ser quebrada lá pela urease, liberando o nitrogênio na forma de nitrato, em última análise, porque depois vai ser transformado em nitrato. Em última análise vai ser nitrato o nitrogênio que vai estar no solo, qualquer que seja a forma de nitrogênio aplicada, por causa da nitrificação. Muito bem, então apliquei nitrogênio, qualquer que seja a forma, principalmente a ureia, que é a mais comum. No final terei nitrato. O que acontece? O nitrato é perdido com muita facilidade, por lixiviação. Então, isso obriga o produtor a aplicar muito perto da época de demanda da planta, geralmente com 20, 30 dias após a emergência, é o que é mais comum. No caso dos organominerais, por estar ligado à fração orgânica, essa lixiviação é menor. Por ser menor, nos dá uma margem de segurança para fazer essa aplicação até antecipada, como o Cabral muito bem explicou agora. Então, a aplicação ou vai ser igual, ou vamos ter uma margem maior para poder fazer essa aplicação. Isso acontece com o nitrogênio, mas acontece também com o fósforo. Por exemplo, quando a gente aplica o fósforo de qualquer fonte mineral,
O fósforo vai estar no solo e muitas vezes ele é ligado, né, às argilas. A gente sabe muito bem da ligação do fósforo às argilas do solo, né, aos óxidos de ferro e alumínio, ao cálcio. Né, o fósforo fica indisponível para a planta. A maior parte do fósforo aplicado vai ficar indisponível, a gente sabe disso, pelo processo de adsorção aos óxidos de ferro, aos óxidos de alumínio, ao cálcio. Quando esse fósforo está ligado, ou pelo menos envolto pela matéria orgânica, ele vai evitar, vai ser menos, uma quantidade menor de fósforo vai se ligar aos óxidos de ferro e alumínio. Porque a ligação do fósforo ao óxido de ferro e alumínio e ao cálcio é uma ligação covalente, é uma ligação difícil de ser revertida. Já a ligação do fósforo na matéria orgânica é uma ligação iônica. Então ele está preservado pela matéria orgânica, deixa de se ligar aos óxidos de ferro e alumínio e aquilo fica mais disponível para a planta. Então isso dá mais margem para a gente para fazer a aplicação. Então qualquer que seja o adubo mineral associado ao orgânico, nos dá uma segurança a mais e uma efetividade maior de possibilidade de utilização pela planta. Fernando, você já comentou bem sobre a relação do custo, né, que é algo que o produtor gosta de saber, e principalmente porque isso é importante para a sustentabilidade econômica do negócio dele, né? Sobre o momento de aplicação, já foi comentado, mas eu queria entender se tem alguma cultura específica, Fernando, que reage melhor, tem melhores resultados especificamente, ou não, todas reagem da mesma forma, tem boas produtividades, tem resultados positivos. Queria que você comentasse sobre isso. O Hugo, vai para alguns dias, né, para não falar anos, que eu tenho catalogado a retenção de clientes que adotaram a prática do organomineral, né? Obviamente que eu estou inserido, nós estamos inseridos no meio onde o cultivo dos cereais é maior, né? Então a gente tem uma adoção, posso dizer, relevante no cerrado. Principalmente na soja, no milho, sorgo e etc. Mas assim, desde que a adoção dessa classe de fertilizante pelo produtor ela esteja associada a uma recomendação agronomicamente responsável, a gente não tem catalogado por exemplo, a cultura do abacate, a cultura do abacaxi não responde bem ao organomineral. Não existe esse registro. Tá? Agora eu quero abrir um parêntese muito importante em relação a isso. Como que a gente está promovendo essa difusão, podemos dizer, mais responsável da utilização dessa classe de produto, seja em qualquer cultura? A gente estabeleceu há anos protocolos de pesquisa, o José Milton sabe disso, ele é o responsável por compilar essas informações e rodar a estatística em relação a isso. Então, assim, desde que o engenheiro agrônomo que for lhe recomendar o uso desse organomineral para a cultura X, né, é importante você, produtor ou consultor deste cliente, perguntar para esse engenheiro agrônomo de onde que ele está tirando essa informação. Qual que é a base de dados que ele está buscando para replicar isso para você, para que você, de novo, seja na soja, no milho, no abacate, na uva, faça uma adubação assertiva. Então, em resumo, a gente não tem hoje registro de que na cultura X o uso desse fertilizante organomineral responde de forma menos interessante. Não existe. Tá? Reforçando, desde que a recomendação seja assertiva, baseada em pesquisa científica, para todas as culturas existe uma resposta relevante, sim. Tá? Hugo, e vale a pena a gente ressaltar, a sua pergunta também me permite ressaltar um ponto muito importante, que é o quê? O que é o organomineral? Uma tecnologia. O que é um fungicida? Uma tecnologia. Então, quando que eu uso um fungicida? Olha, se eu tenho um determinado patógeno que vai atacar e eu tenho uma solução específica para aquele patógeno, vou utilizar. Isso é a tecnologia indicada para aquela situação. O que é a tecnologia do organomineral? Uma tecnologia para uma planta? Não. O organomineral é uma tecnologia para o solo. Ele é uma tecnologia que vai solucionar alguns aspectos limitadores do solo. Então, o que ele vai solucionar? Ele vai melhorar a CTC, ele vai melhorar, como a gente já falou aqui, a questão da dinâmica dos micro-organismos, do equilíbrio dos micro-organismos, ele vai melhorar o fornecimento dos nutrientes. Isso é bom para que tipo de planta? Para todas.
Não é verdade? Quando eu melhoro, quando eu uso uma tecnologia que vai reestruturar, que vai estar tratando o solo, primeiro eu penso nessa base. Como a gente colocou também no início, o solo é a base de qualquer cultivo. Vamos falar de cana, de soja, de milho, de pastagem, de qualquer cultura. O solo é a base. Então, toda vez que eu uso uma tecnologia que melhora a base, eu estou beneficiando essa cultura. Então, eu também recebo essa pergunta: mas o organomineral é para soja, é para milho? Não, o organomineral não é para nenhuma cultura. O organomineral é para o solo. Uma vez que você tenha limitações no solo, você precisa corrigir. Eu tenho elevada matéria orgânica no solo, eu tenho nutrientes disponíveis à vontade no solo, não está faltando nutrientes, eu preciso da tecnologia organomineral? Não. O meu solo, os benefícios que o organomineral promovem, no meu solo isso não é necessário. Então essa tecnologia não é indicada nesse caso. Né? Então, na nossa situação, aqui na nossa região, frequentemente os solos estão carentes de algum nutriente, preciso de aplicar. Frequentemente os solos estão com baixo teor de matéria orgânica. Então, por isso, na nossa região, quase sempre a tecnologia organomineral vai colaborar na melhoria do solo. E aí, uma vez que esse solo estiver corrigido, melhorado, qualquer cultura que eu colocar sobre ele será beneficiada. Olha, vamos aproveitar o nosso programa Conexão Conceito para esse momento desmistificarmos algumas coisas sobre organominerais, né? E aí eu continuo com o professor José Milton. Professor, é verdade que os organominerais, eles demoram para agir? E, no seu ponto de vista, existe uma tendência para migração para esse uso dessa tecnologia integralmente? Bom, a primeira questão, eles demoram para agir? Sim, de certa maneira, uma vez que nós colocamos o organomineral, o mineral junto com o orgânico, haverá uma interação do mineral com o orgânico e ele não estará com a mesma disponibilidade que se eu jogar o mineral simples. Se eu jogar a ureia, como a gente colocou, a ureia será quebrada, em última análise, depois da nitrificação, vai liberar o nitrato, que é o que mais predomina no solo, e aí esse nitrato está imediatamente disponível e pode ser utilizado ou lixiviado. Se eu jogar no organomineral, uma parte vai estar disponível, mas uma parte vai estar ainda ligada ali. Agora, essa menor disponibilidade não é ruim, é pelo contrário, ela vai permitir a liberação mais gradual desse nutriente ao longo do desenvolvimento da planta. Então, quando eu jogo o mineral, a disponibilidade é imediata e total, o que de certa maneira é bom, mas por outra maneira também tem problemas. E quando eu jogo o organomineral na dose correta, eu vou permitir essa liberação mais gradual. Isso também é uma vantagem da gente utilizar os organominerais. Agora, você fez uma outra questão que é: essa tecnologia deve ser empregada em larga escala, vai substituir totalmente a adubação mineral? Não, na minha visão, nenhuma tecnologia ela é unânime. Existem situações que nós devemos empregar o organomineral, que são muitas, mas existem situações que talvez aquela tecnologia não seja bem indicada, né? Então a gente precisa, para toda tecnologia, fazer um diagnóstico, saber se naquela situação é realmente indicado. Nós precisamos ver preço, né? Nós precisamos resolver o problema. Eu tenho um problema com matéria orgânica, eu tenho um problema com nutrientes, eu tenho uma fonte de matéria orgânica, eu tenho uma fonte de nutriente diferente do organomineral que pode ser empregada e que resolve da mesma maneira num custo menor. Talvez a tecnologia do organomineral naquela situação pode não ser a mais indicada. Então, não acredito que nenhuma tecnologia se torne unânime em nada. Sempre nós precisamos de uma gama de possibilidades e nós, como técnicos, vamos saber se naquela situação específica que eu tenho, se aquela tecnologia é a melhor para mim. Né? Então, se a gente fizer essa avaliação, muitas das vezes nós não vamos indicar o organomineral para algum produtor, né? E numa outra situação, às vezes na mesma propriedade, num outro talhão, nós já vamos indicar. Então o que eu vejo como mais importante da nossa profissão é essa capacidade. É a capacidade de, primeiro, conhecer as soluções, conhecer as técnicas e depois adequar essas técnicas para cada realidade, para cada situação. Eu posso afirmar que em muitas situações, considerando tudo que nós falamos hoje, o organomineral será uma possibilidade. Um outro ponto que a gente quer desmistificar aqui também, professor, é fato que
os fertilizantes organominerais, eles ajudam a reter os nutrientes, principalmente como fósforo, como nitrogênio, que são nutrientes tão importantes aqui para as culturas que a gente desenvolve na região? Sim, essa é uma das grandes vantagens, né? Um dos motivos, né? Além da gente estar trabalhando diretamente no Plano Nacional de Fertilizantes, como o Cabral colocou muito bem agora há pouco, né? Nós somos um país líder na produção de alimentos no mundo. A gente tem uma responsabilidade social, não só com o Brasil, mas com o mundo todo, né? Na produção de alimentos. Basicamente, 1/4 da população do mundo depende de alguma maneira da produção de alimentos no Brasil. E a gente não tem autossuficiência na produção de fertilizantes. Somos um país que depende fundamentalmente da importação da maior parte dos fertilizantes que nós utilizamos. Isso é grave, não é? Isso é grave porque eu tenho uma responsabilidade enorme e tenho uma dependência que pode, em algum momento, causar problemas, como o Cabral também falou, da guerra da Ucrânia, que os preços elevaram. Então, o Plano Nacional de Fertilizante utiliza o organomineral nessa direção. Para quê? Para que eu possa utilizar esse potencial de fornecimento do fertilizante do organomineral, reduzindo essa dependência. Agora, tem a questão que você colocou, né? Então, e aí? Né? Em determinadas situações, em determinados contextos, a gente vai utilizar esse fertilizante reduzindo a dependência da importação, mas eu tenho uma outra vantagem, que é o quê? Quando eu aplico esse organomineral, eu perco menos fósforo para absorção, conforme nós já explicamos aqui anteriormente. Eu perco menos nitrogênio pela lixiviação, por causa da matéria orgânica que protege esses nutrientes. Olha, isso também é um aumento da eficiência. Isso também reverte em menos importação de adubos, porque eu estou tornando aquele adubo que eu apliquei mais eficiente, eu preciso aplicar menos. Se eu preciso aplicar menos, eu preciso importar menos. Então, há toda uma ligação entre a cadeia. Eu utilizo os resíduos que eram um passivo ambiental, eu reduzo a importação, eu melhoro a qualidade do solo, né? E eu aumento a eficiência da utilização desses nutrientes no solo, como você acabou de colocar. Então é verdade, sim. Quando a gente utiliza de maneira correta a associação, inclusive esse é um dos principais motivos que levaram a associar o orgânico junto com o mineral no mesmo produto, numa mesma tecnologia, esse é um dos principais motivos. É o quê? Eu permitir que ao aplicar esse produto, o mineral que eu estou aplicando seja utilizado de maneira mais eficiente, né? Principalmente por isso. Estou falando principalmente de fósforo, de potássio, mas a gente pode falar de cálcio, a gente pode falar de potássio, a gente pode falar da maioria deles. A maioria dos nutrientes, quando aplicado, associado ao orgânico, vai ter um comportamento mais eficiente no solo do que quando você aplica o mineral sozinho de maneira isolada. Dr. Fernando Cabral, falando em resultado, gostaria que você compartilhasse conosco, se possível, cases de sucesso de produtores que optaram por essa solução da Conceito Agrícola, seja para cultura do milho safrinha ou outras culturas que tiveram melhores resultados, seja na produtividade ou até mesmo na saúde e na qualidade do solo. Você consegue relatar para a gente? Claro, Hugo, perfeitamente. Antes de eu dar exemplos de cases de sucesso, eu quero contextualizar o seguinte. Fazem 10 anos que nós replicamos pesquisas científicas no nosso ambiente de produção, nessa região aqui de Rio Verde. O que é importante ressaltar? Nós entendemos hoje, ao longo desse tempo, o comportamento de cada elemento no solo com o uso ou não de organomineral, né? Nós entendemos também o que muda na biodiversidade de um ambiente que utiliza organomineral versus um ambiente que não utiliza organomineral. Nós temos hoje, chegamos em 2026, um valor acumulado em investimento de pesquisa acima de R$830 mil. Então, isso nos dá um conforto em termos de responsabilidade em olhar para o consultor, em olhar para o produtor e nos sentir tranquilos, né, em atraí-lo para adotar essa tecnologia. Então isso é muito importante. O que eu quero muito contextualizar então? A pesquisa no nosso país hoje, o que está faltando para ela é as pessoas tirarem primeiro o viés comercial dela. No seguinte sentido, hoje nós temos N
estações de pesquisa só em Rio Verde. Se não me engano, temos mais de 30. E com todo respeito, eu não vou falar nome aqui, mas uma parte delas, que eu posso afirmar, né, que tem um viés estritamente científico. E o produtor tem que entender, o consultor tem que entender o seguinte, que essa é a base para o sucesso da adoção de uma tecnologia, principalmente no que diz respeito a organominerais. Então vamos lá, case de sucesso. Hoje nós temos grupos de consultorias ou produtores que adotam ou não essa tecnologia. Está muito ligado ao perfil de cada um. Mas eu vou dar exemplos. Há quase 15 anos atrás, eu já estive em mesas de reunião onde as pessoas ou parte delas se levantavam e diziam: não, eu não tenho interesse em conhecer uma fábrica de organomineral. Não, essa tecnologia eu não vou adotar. Hoje são consultores e produtores que adotaram a tecnologia há 8 anos de forma ininterrupta. Então, as mesmas pessoas que levantaram na minha frente e disseram: eu não adoto essa tecnologia. De novo, são pessoas que usam de forma ininterrupta. Certo? De novo, por quê? A responsabilidade de abrir o material e apresentar dados consistentes, né? E aí eu falo, quanto mais bem assistido é o produtor, melhor o cliente para estar aberto ao uso dessa tecnologia. Nós temos hoje, além das pesquisas científicas, né, ao todo são 160 parcelas que nós replicamos essas pesquisas. Nós replicamos o mesmo protocolo no mesmo ambiente. Além disso, nós temos áreas de pesquisa comercial em regiões distintas, em micro-regiões dentro da nossa região. Né? O produtor separa lá 5, 10 hectares, onde você simula, né, o padrão fazenda. Né? A gente, às vezes, adquire o fertilizante mineral por nossa conta para ele fazer uma esfera, uma parte da área com mineral. E, em paralelo, a gente simula, né, de acordo com a nossa recomendação, o uso de organomineral. Essa foi uma outra estratégia, isso ao longo dos anos. A gente não faz isso num período de 1 ano, 2, só 3. Nós temos áreas com pesquisa comercial que vai para 9 anos. De pesquisa comercial, pesquisa científica 10, pesquisa comercial 10 anos. Então, assim, o case de sucesso, outra coisa, eu falei há pouco tempo atrás, taxa de retenção de clientes ou consultores que adotaram o uso de organomineral. Eu tenho catalogado desde o primeiro dia que eu passei a estar inserido nesse contexto de organomineral. A taxa de retenção daquele cliente que adotou a prática há quase 15 anos atrás é acima de 76%, ou seja, a cada 10 clientes que passaram a usar organomineral de forma responsável, ele preserva o uso dessa tecnologia na fazenda. E a que se dá principalmente o sucesso, esse êxito em fazer a pessoa permanecer dentro dessa prática? A recomendação agronomicamente responsável. Então nós temos uma base de dados científica, a estatística nos direcionando, e o José Milton é quem compila essas informações para a gente, junto ao Instituto Federal. E somado a isso, a cautela. O que é a cautela? Hugo, o seu ambiente não está pronto para receber essa tecnologia. E ponto final. Nós temos que organizar a casa, você tem que construir perfil, você tem que corrigir pH. Vários fatores. Fernando, daqui a quanto tempo você entende que eu estou preparado para isso? Hugo, vamos entender. A gente volta a falar o ano que vem. Se o teu ambiente não estiver apto, a gente volta, vamos esperar 2 anos. Tá? Vamos entender, vamos fazer uma análise de viabilidade agronômica do seu ambiente de produção. Então, esse cuidado é o principal responsável pelos cases de sucesso. Tá? Nós temos uma adoção, né, e o Grupo Conceito é uma alavanca fundamental hoje nisso também, de recomendar e posicionar essa classe de produto somente a partir do momento que a gente tem uma série de informações padrão, ou seja, de que o ambiente está pronto para receber essa tecnologia. Cuidado, produtor rural. Hoje surgiram muitas indústrias de fertilizantes organominerais. As garantias minerais são ocultadas.
Tá? O pessoal afirma para o produtor, você está comprando um MAP organomineral meu, você está comprando um KCl organomineral meu, isso não existe. Tá? Procure entender de fato qual é a garantia mineral, qual é a fonte, porque tem muitas indústrias de organominerais, Hugo, que estão inserindo no produto fontes minerais não solúveis ou parcialmente solúveis. Isso reduz o custo do produto e o produtor acha que está comprando barato e na verdade não está. Né? Cuidado com a característica física do produto. Tem muitas empresas surgindo, né, vendendo o organomineral que a gente chama de mistura de frações. Eles peletizam a cama de frango e misturam com uma fração mineral qualquer. Quando chega aquilo na fazenda, o produtor entende que aquele produto não entrega a melhor aplicabilidade. Então, nós trabalhamos diferente, né, de forma sem filtro. Somos claros sempre somos claros em relação à característica física de como o produto vai chegar na fazenda, quais são as garantias minerais que estão de fato inseridas dentro do grão ou dentro do pellet, e embarcado junto a isso um banco de dados robusto no que diz respeito à pesquisa científica. É isso que eu queria contextualizar. Eu quero complementar uma coisa, o que a sua pergunta é muito importante no seguinte ponto. Quando a gente, na agronomia e na maioria das áreas, as pessoas tendem assim, quando a gente fala de uma tecnologia e aquilo começa a ganhar corpo, geralmente as pessoas começam a se equivocar e acreditam que aquela tecnologia ela é salvadora, não é? É quase que não precisasse utilizar mais nada. Então o organomineral é bom? Então eu uso o organomineral e eu já espero a resposta. Parece que a pessoa esquece das outras coisas, das outras correções que são necessárias, e isso o Cabral pontuou muito bem e eu quero só reforçar. Né? Então não existe uma tecnologia única que resolva todos os nossos problemas. O fato de usar a tecnologia organomineral, caso ela seja indicada e você queira utilizar, ela não deixa... não nos exime de tomar todas as outras atividades. Então a gente tem que tomar todos os outros cuidados. Né? Então a tecnologia organomineral ela pode ser eficiente, sim, para o que ela se propõe. O que ela se propõe? Corrigir o solo, melhorar a parte orgânica, biológica, como nós discutimos muito bem aqui ao longo de todo o programa. Não é? Mas e as outras coisas? Não é? Então, uma vez que eu estou usando a tecnologia organomineral, eu estou usando todas as outras tecnologias necessárias. Uma boa semente, uma boa plantabilidade, né? Eu estou corrigindo o pH do solo, como o Cabral acabou de colocar. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado. Normalmente, quando a gente fala, vamos utilizar biológicos. Biológicos são importantes. Parece que você utilizar o biológico por si só resolve. Não. Biológico é só uma tecnologia, organomineral é só uma tecnologia. O produtor de sucesso, ele agrega tecnologias, ele continua utilizando as outras e ele agrega essa tecnologia para resolver pontualmente algumas questões, como nós colocamos aqui, principalmente do solo. Então é importante colocar isso, porque eu vejo algumas, quando você perguntou dos cases de sucesso, geralmente quando é um case de insucesso, ele está muito ligado a isso. Está ligado a pessoa ter uma visão equivocada do que é uma tecnologia. E se você vai utilizar a tecnologia com essa visão equivocada, de que ela é capaz de suprir todas as suas necessidades, e que às vezes você vai economizar com outras coisas, não, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que utilizar a tecnologia para aquilo que ela se propõe. Se nós fizermos isso, ela será bem empregada, vai nos dar resultado, vai nos trazer rentabilidade e vai ser principalmente sustentável ao longo do prazo. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Conexão Conceito. E professor José Milton, doutor Fernando Cabral, se nós pudéssemos resumir tudo isso que nós falamos ao longo desse episódio, qual seria a dica de ouro para o produtor rural, para os profissionais que orientam o produtor rural diante dos fertilizantes organominerais? Vou começar aqui com o professor José Milton. Bom, acredito que depois de tudo que nós comentamos hoje, a dica de ouro é visualizar com clareza se essa tecnologia ela é adequada para o seu talhão. Não vou nem dizer para a propriedade, porque pode ser para um talhão e não para outro. Então, se você é capaz de observar isso, né, se essa tecnologia de fato ela é indicada para você, você vai evitar
né, de utilizar a tecnologia de forma incorreta. E de evitar de usar a tecnologia de forma incorreta é muito bom, porque muitas vezes nós matamos a tecnologia, não porque ela não é boa, mas porque nós a utilizamos em uma situação onde ela não consegue entregar aquilo que a gente espera. Então essa na minha visão, o aspecto mais importante. Mas eu tenho que agregar um outro aspecto aí. Qual é o aspecto, além dessa dica? É que o produto escolhido tem que ser bom. Não é? Então não é porque é organomineral, porque tem o nome organomineral, que são todos iguais, como a gente falou aqui. Então se você vai utilizar a tecnologia, vai usar o produto organomineral, tenha cuidado com a escolha, com a avaliação mais profunda de que tipo de organomineral você tem, né? Qual é o tipo de matéria-prima, tanto mineral, como disse o Cabral, se essa matéria-prima é solúvel, essa parte mineral, se a parte orgânica é compostada, qual a qualidade desse produto. Se no seu talhão a tecnologia é adequada e se o produto que você está comprando é de boa qualidade, você pode ficar tranquilo, você pode ficar seguro que você não está fazendo um gasto, está fazendo um investimento, né? E quando a gente faz um investimento, significa que nós vamos colher os resultados, vamos colher os frutos desse investimento, seja agora, seja no futuro, né? Então evita a gente fazer só gasto, a gente faz um investimento quando a gente associar essas duas questões. A adequação da tecnologia e a qualidade da tecnologia adquirida. Ok. Reforçando, se eu pudesse dizer assim, quais são as perguntas que o produtor ou um consultor deve fazer a um representante comercial ou a um vendedor de fertilizante organomineral? Estejam atentos, produtor rural e consultor. Procura saber se esse fertilizante organomineral apresenta a matriz orgânica compostada ou não, porque a maioria não apresenta. Então é muito importante que essa matriz orgânica seja compostada, porque você vai ter um produto com uma CTC mais elevada, e isso no ambiente arenoso faz muita diferença. Procura saber se esse produto fisicamente ele é NPK no grão ou NPK no pellet, porque você tem uma distribuição a lanço infinitamente mais uniforme, e essa é a realidade da nossa região. Estão surgindo muitas indústrias onde a característica física dessa classe de produto é uma mistura de frações. De novo, reforçando, pelletizam a cama de frango isolada da fração mineral. Esse tipo de produto ele não te entrega uma faixa de aplicação, principalmente a lança adequada. Então estejam atentos a isso. Estejam atentos à dose, às garantias minerais, porque muitos estão ocultando essa informação, dando nomes ao produto, sabe, para que o consultor e o produtor não compreendam o todo daquilo que estão comprando. Então essa é uma dica muito importante, muito relevante. Professor José Milton, doutor Fernando Cabral, nós queremos agradecer e deixar os microfones aqui abertos para as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Começar aqui com o doutor Fernando Cabral. Eu quero externar o meu agradecimento ao Grupo Conceito, tá? A Fertilizantes Valoriza, e quero também ressaltar, externar o meu agradecimento à Comissão de Fertilidade do Estado de Goiás, e relembrar que até o final desse ano de 2026 a atualização do Manual de Adubação do Estado de Goiás estará pronta, com um capítulo de organomineral inserido neste, onde parte dos resultados virão justamente da nossa região em questão, Rio Verde. Abraço. Eu também quero agradecer, a Conceito, a Vanessa pelo convite, de estar aqui, ao Hugo pela condução, muito boa, sempre muito agradável falar sobre esse assunto. Eu sou entusiasta, de todas as tecnologias que colaboram com o solo, trabalho especificamente com a parte da recomendação de adubação, e o organomineral encaixa nisso. Então, falar sobre isso é um pilar muito importante. Eu agradeço essa oportunidade ao Cabral pela parceria, Cabral, da gente estar trabalhando aí no desenvolvimento dessa tecnologia. E quero deixar aí o IF Goiano também, à disposição. Eu sou professor lá, então se você tem dúvidas, no curso de agronomia, no mestrado em bioenergia e grãos, fica o convite aí para trabalhar com organomineral. Se você é profissional da área,
né? Se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, e principalmente se você tem interesse em desenvolver essas pesquisas, você pode se associar a gente, né? A gente tem muito interesse e temos muita coisa para estudar ainda. E você está convidado, né? Já é agrônomo, quer fazer o mestrado, está convidado a fazer parte do programa de pós-graduação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano. Fico à disposição e sempre que precisar, é só me contactar. Tá. Professor José Milton, doutor Fernando Cabral, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui. Nossa gratidão maior a você que nos acompanha dia após dia aqui no Conexão Conceito, diante dos vários episódios que já publicamos. Muito obrigado pela sua audiência e ficou claro, né? Os organominerais podem ser ferramentas importantes aí para que você tenha sucesso na sua safrinha, nas próximas colheitas também. Se você quer saber mais sobre essa solução da Conceito Agrícola, clique no link aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu comentário, seguir a página, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos episódios do Conexão Conceito. Eu sou o Hugo Ataíde e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!